Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: azeite, símbolo do Espírito Santo. Nós queremos mostrar a nossa relação com o Espírito Santo. É importante que você ouça essa mensagem. Quero também, no final do programa, deixar algumas imagens do nosso congresso de adolescentes. Tivemos agora, na semana passada, um grande congresso com adolescentes e eu quero que você tenha uma ideia daquilo que foi, né? No final do programa, nós estaremos te presenteando com essas imagens. Vamos fazer a leitura de um texto da Palavra de Deus e eu quero ler no Velho Testamento, no livro de Levíticos, capítulo 14, eu quero ler o versículo 17. Diz assim: "E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa." Pois bem, baseado nesse texto, eu quero falar sobre azeite, símbolo do Espírito Santo. Todas as vezes que nós nos propomos a estudar a Bíblia Sagrada, especialmente esse assunto que diz respeito ao Espírito Santo, nós encontramos várias figuras, né? Vários elementos que identificam, né? Que figuram a ação do Espírito Santo na vida do crente. Por exemplo, a água simboliza o Espírito Santo, fogo simboliza o Espírito Santo, a ave, a pombinha, simboliza o Espírito Santo. E aí nós poderíamos continuar mostrando várias figuras, como vento, né, chuva e etc. Mas o azeite é um dos principais elementos que simboliza a ação do Espírito Santo na vida do crente. Então, baseado nesse texto, que na verdade está mostrando o processo, o ritual de purificação de uma pessoa que era leprosa dentro da antiga aliança, dentro do período do Velho Testamento. Quando uma pessoa ela era leprosa, ela tinha que ser afastada do convívio das pessoas. E se eventualmente ela se restaurasse, ela ficasse curada, ela era apresentada ao sacerdote e o sacerdote fazia esse ritual, que era colocar azeite na sua orelha, no seu dedo direito e no dedo também do pé direito. Não é? Então esse ritual era uma exigência da lei. E a minha proposta não é me apegar muito a essa questão, mas eu quero apenas me utilizar do texto para mostrar numa linguagem de figura o quanto é importante que nós tenhamos o Espírito Santo na nossa vida. Veja só o texto. "O restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha." Então, a primeira figura que eu quero me utilizar aqui é azeite na orelha. Ora, o que isso quer nos ensinar? O que esse texto mostra quando nós ungimos a nossa orelha? Azeite na orelha fala da habilitação, né, para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ter os nossos ouvidos ungidos com óleo, com azeite. E aqui eu estou falando que para mim ouvir a voz de Deus, eu preciso do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que me dá essa sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Quando eu sou ungido na orelha, e aqui estou falando do nosso aparelho auditivo, na capacidade de audição, que é tremenda, é linda, por sinal, muito bonita, nós estamos falando de unção para ouvir a voz de Deus. Deus quer ungir nossos ouvidos.
Deus quer ungir a nossa audição. Porque tem gente que Deus fala e ele não escuta. Por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Porque quem fala com a igreja é o Espírito Santo. Jesus veio aqui, fez o seu papel, ele nasceu, ele cresceu, ele morreu, ele ressuscitou, mas ele disse: eu vou para o Pai, mas o Consolador virá para estar com vocês até a consumação dos séculos. Então, quem está conosco hoje é o Espírito Santo. E se eu não tiver uma relação estreita com o Espírito Santo, eu não consigo ouvir a voz de Deus. É por isso, meu amado, que eu quero pedir a você, para que você faça uma pergunta, porque eu já fiz a mim: como é que está a minha audição no que diz respeito à vida espiritual? Eu tenho ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? Porque Deus tem falado. Eu tenho certeza que você de alguma forma tem ouvido Deus falar. Agora é necessário que haja sensibilidade para ouvir e, acima de tudo, tentar praticar o que está sendo ouvido. Porque também não adianta ouvir e ser, como a Bíblia diz, ouvintes esquecidos. Não sejamos ouvintes esquecidos. Aqueles que ouvem, mas não praticam, não dão atenção à voz de Deus. É um grande problema quando o homem não ouve a voz de Deus. Então, azeite na orelha fala da habilitação para ouvir a voz de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é tão sério que nas 7 cartas que o apóstolo João escreveu ao Apocalipse, dentro do Apocalipse, que foi direcionada às igrejas, toda a seção da carta que foi escrita para as igrejas, ela termina com essa seguinte afirmação: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vamos fazer um intervalo comercial e, em seguida, nós mostraremos outro aspecto da nossa relação com Deus, que precisa também da unção do Espírito Santo. Um momento só. Eu quero lhe convidar para participar de uma das reuniões da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos 54 igrejas espalhadas por toda essa cidade e o nome de Jesus tem sido pregado em todas as nossas reuniões. Quarta-feira, sexta-feira e aos domingos em todas as nossas congregações, sempre às 19h30. E na sede onde nós pastoreamos, nós temos culto às terças-feiras, às quintas-feiras e todo domingo. Você é nosso convidado. Venha participar. Deus tem uma bênção para a sua vida. Você será com certeza abençoado pelo poder de Deus. Dando continuidade à nossa mensagem, cujo tema é azeite, símbolo da ação do Espírito Santo, eu quero mostrar o segundo aspecto. Eu já falei da unção da orelha. Agora o versículo diz assim, o restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha, não é? Depois ele diz assim, e sobre o dedo polegar da sua mão direita. Azeite na mão. O que isso me ensina? Azeite na mão fala da habilitação para o trabalho de Deus, porque mãos fala de trabalho.
Mãos fala de atividade. Nós temos nas nossas mãos como ferramentas de trabalho. Então a Bíblia usa, as mãos como instrumento de trabalho. Não quer dizer que é o único membro de trabalho, mas no conjunto as mãos têm um papel muito importante. Então nós precisamos de ter nossas mãos ungidas. Queridos, é maravilhoso quando uma pessoa tem as mãos ungidas. Quando Deus unge as nossas mãos, nós somos instrumentos utilizáveis, úteis na mão do Senhor. Aonde a gente chega e põe a nossa mão, Deus abençoa. E eu gostaria que essa mensagem que está sendo pregada a você nessa oportunidade, através do programa Palavra de Fé, eu gostaria que Deus viesse ungir as suas mãos, para que aonde você chegar, você faça a diferença. Aonde você colocar as suas mãos, que Deus tenha prazer em ouvir a sua oração. A tua palavra, a palavra de Deus diz que imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Para que as nossas mãos sejam realmente abençoadoras, nós precisamos de ter as mãos ungidas. Que Deus unja a minha mão, que Deus unja as suas mãos, que eu tenha o Espírito Santo de uma forma muito extraordinária, para que a gente consiga receber a bênção do Senhor. Eu sei que essas mãos são mãos imperfeitas, são mãos de homens como a sua, mas eu sei que é elas que Deus usa para abençoar. São elas que Deus usa para curar, para restaurar vidas. E as nossas mãos não podem ser utilizadas para outro fim, que não seja para a glorificação do nome do Senhor. Mas isso só é possível quando nós conseguimos ungir as nossas mãos. Mas, se já falei de azeite na orelha, se já falei de azeite nas mãos, o texto mostra um outro aspecto. Depois do azeite na mão, ele fala também sobre azeite no polegar do pé direito. Azeite na orelha, azeite na mão, azeite no pé. Sabe o que aqui me ensina? Azeite no pé fala da habilitação para andar nos caminhos do Senhor. As duas últimas mensagens que eu preguei aqui, eu falei sobre as obras da carne e do fruto do Espírito. E eu citei um texto que é muito importante, que é aquele que diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 16: andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Para a gente conseguir andar no Senhor, precisamos ter os pés ungidos. Quem tem o pé ungido, querido, não caminha no caminho torto, no caminho errado. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que trilha caminhos retos, que anda na lei do Senhor e trilha caminhos retos. Mas para andar em caminhos retos, precisa de ter os pés ungidos. E os nossos pés precisam nos levar para aonde a presença de Deus está. Aonde têm ido os seus pés? Aonde eles têm te levado? Será que os ambientes que você tem frequentado, vivenciado, eles têm te levado a um lugar que glorifique o nome do Senhor? Há uma canção no Inário Nosso que cantamos que diz que meus pés somente vão onde os santos possam ir. É uma canção que nós cantamos. E que Deus possa ungir os seus pés de tal forma, de tal maneira, que você consiga andar em caminhos retos. Quando se tem unção de Deus nos pés, você não anda por caminhos tortos. Porque tem muitos caminhos que parecem direitos, mas não são, amados. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o seu fim são caminhos de morte. Que caminho é esse? É aquele caminho cuja a presença de Deus não está. E qual é ele, pastor? É o caminho largo. A Bíblia fala que existe dois caminhos: o caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito é o que conduz à salvação. O caminho largo é o que leva à perdição. E aí tem duas informações nesse texto muito fortes. Jesus disse assim: andai por caminho estreito, ou entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho e larga é a porta que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. Mas porfiais por entrar pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação. E poucos são os que entram por ela.
Qual é o caminho que você tem andado? Largo ou estreito? Caminho com Deus, que é o estreito, ou caminho sem Deus, que é o largo? Nós vamos fazer mais um intervalo comercial e na sequência estaremos concluindo essa mensagem, mostrando que nós precisamos da poderosa ação do Espírito Santo na nossa vida. Mais um minuto. Eu quero lhe convidar para participar de uma das reuniões da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos 54 igrejas espalhadas por toda essa cidade e o nome de Jesus tem sido pregado em todas as nossas reuniões. Quarta-feira, sexta-feira e aos domingos em todas as nossas congregações, sempre às 19h30. E na sede, onde nós pastoreamos, nós temos culto às terças-feiras, às quintas-feiras e todo domingo. Você é nosso convidado. Venha participar. Deus tem uma bênção para a sua vida. Você será com certeza abençoado pelo poder de Deus. Concluindo a nossa mensagem, cujo tema é azeite, símbolo do Espírito Santo, eu quero ler mais uma passagem. Salmo 104, verso 15, diz assim, ó: e o vinho que alegra o seu rosto e faz reluzir o seu rosto com o azeite, e o pão que fortalece o seu coração. Aqui tem 3 elementos: vinho, que simboliza alegria, azeite, que simboliza a ação do Espírito Santo, e o pão, que simboliza alimento. Mas eu quero ficar só com azeite, porque o meu tema é azeite. Azeite no rosto. Azeite no rosto que o faz reluzir. O que isso me ensina? Isso me ensina que quando eu tenho o meu rosto ungido, isso fala do brilho e da alegria do Espírito Santo, e especialmente proporcionada pela presença dele. Quem tem o Espírito Santo é diferente, é alegre, é feliz, não é? Quem tem o Espírito Santo em suas vidas, não é? Ele vive com o seu rosto desvendado. Somos transformados de glória em glória pelo Espírito do Senhor. Está escrito também em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Então, se você quer ser feliz, dê espaço para o Espírito Santo na sua vida, meu irmão. Deixe o Espírito Santo guiar os seus passos. O Espírito Santo é mestre em alegrar o nosso coração. Sabe o que a Bíblia diz? Que na presença dele há abundância de alegria. Então, se eu sou uma pessoa que tem azeite na orelha, sou uma pessoa que tem os ouvidos ungidos e eu ouço a voz de Deus, se as minhas mãos são ungidas e onde eu coloco, Deus a abençoa, se os meus pés são ungidos e eu ando na lei do Senhor e eu tenho o meu rosto ungido pelo Espírito Santo, eu sou uma pessoa extremamente feliz, abençoada. Mas existe um quinto aspecto que eu quero destacar encerrando a mensagem, que é o que está em Lucas. Eu quero ler Lucas, capítulo de número 10. Essa passagem é muito conhecida e eu queria que você entendesse o que Deus quer falar conosco aqui, ó. Lucas 10, versículo 34, está escrito assim, ó: e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Isso aqui é a parábola do bom samaritano. Lembra daquele rapaz moribundo que foi ultrajado por ladrões no caminho?
e estava lá como quase morto. Passou o sacerdote, não deu atenção. Passou o levita e também não deu atenção. Passou o fariseu, não deu atenção. E aí passou o samaritano e parou. E imediatamente o que ele pegou? Azeite e vinho e atou-lhe as feridas. O que isso aqui me ensina? Fala da ação restauradora, azeite nas feridas. Foi o que o samaritano fez. Ele colocou azeite nas feridas daquele moribundo. E isso fala da reação restauradora que o Espírito Santo desenvolve na pessoa que se encontra ferido ou ferida. Ele possui o bálsamo, o Espírito Santo possui o bálsamo de Gileade, que é um tipo de azeite que fecha qualquer ferida, seja ela física, seja ela emocional ou espiritual. Aproximando-se o bom samaritano, atou-lhe azeite e vinho em suas feridas e, colocando sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Eu me sinto inspirado pelo Espírito Santo para falar com você que tem uma ferida exposta. Você que tem uma ferida aberta. Jesus está querendo curar você através desta palavra, do programa Palavra de Fé. Jesus quer colocar azeite nessa ferida que está sangrando, que está inflamada, que está infeccionada. E eu estou usando aqui uma linguagem de figura. Deus quer curar a sua alma. Deus quer fazer com que você seja uma pessoa curada, restaurada. Mas isso só será possível se você permitir que o Espírito Santo venha ungir a sua ferida. Deixa Deus trabalhar na sua vida, meu irmão. Deus não quer que você continue sofrendo da forma que você tem sofrido. Será que adianta você continuar alimentando essa mágoa, essa raiz de amargura? Porque ela já saiu do estágio de mágoa e se transformou numa raiz de amargura. Jesus quer que você seja curado. Talvez você esteja como esse rapaz, à margem do caminho, mas o bom samaritano, chamado Espírito Santo, está indo ao seu encontro para curar as suas feridas. E ele vai colocar sobre a sua cavalgadura e vai levar para a estalagem. A igreja hoje é a estalagem. É o lugar onde Deus quer curar a sua alma. É onde Deus quer curar a sua vida. Deus quer te restaurar. Mas para isso é necessário que você acredite que o Espírito Santo na sua vida possa fazer diferença. Portanto, que Deus possa ungir nossa audição, que Deus possa ungir as nossas mãos, que Deus possa ungir os nossos pés, que Deus possa ungir o nosso rosto e que Deus possa lançar unção sobre as nossas feridas, que Deus possa curá-lo. Essa é a proposta dessa mensagem. E eu quero orar para que Jesus possa te curar e dar a você a saúde que você precisa. Vamos falar com Deus? Vamos, em nome de Jesus, apresentar nossas necessidades. Vamos orar. Pai querido, nós acabamos de ministrar Tua palavra. E eu acabei de dizer, Pai, que o azeite, que é símbolo do Teu Espírito Santo, precisa estar na nossa vida. Eu preciso, Pai, me relacionar bem com o Espírito Santo. E é por conta disso que eu estou aqui orando com os meus amigos e com os meus irmãos do programa Palavra de Fé, Senhor. Ajuda eles. Meu Deus, que o Senhor venha ungir os nossos ouvidos, que o Senhor venha ungir as nossas mãos, que o Senhor unja os nossos pés, que o Senhor unja o nosso rosto e que o Senhor também venha ungir, Pai, especialmente curando as feridas daqueles que estão sofrendo, chorando, sentindo, meu Deus, uma dor terrível por causa dessa ferida emocional ou espiritual que está aberta, Senhor. Entra com remédio, cura, Senhor, joga azeite, o que o Teu Espírito Santo esteja livrando o Teu filho dessa dificuldade. Que nós tenhamos, Pai, o nosso vaso cheio de azeite, para que o Teu nome seja glorificado. Abençoa, em nome de Jesus eu te peço, abençoa cada um dos nossos irmãos, através do Teu Espírito Santo. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém.
Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Que bom é poder contar com a sua audiência. Eu sou feliz de poder tê-lo como nosso ouvinte. Nós prometemos no início do programa e queremos, uma vez mais, deixar as imagens do nosso CONIJADEF, Congresso Infanto Juvenil, dos nossos adolescentes na Assembleia de Deus em Franca. Então fique com essas imagens através do programa Palavra de Fé. Deus te abençoe, uma ótima semana.